E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu uma longa entrevista à Rádio Bandeirantes nesta tarde. Olha, uma entrevista esclarecedora, são muitos pontos importantes e nós vamos conversar a partir de agora, lembrando que no final desse conteúdo tem entrevista na íntegra. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O presidente Romildo Bolzan, na tarde desta terça-feira, conversou com os jornalistas Alex Bagé, Sérgio Boas e Matheus Dávila sobre muitos pontos importantes no programa Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes. Tem gente que gosta de dizer que o presidente não fala para a Band, tá aí, falou sem problema nenhum, inclusive uma ótima entrevista, uma das melhores entrevistas do presidente Romildo. Eu queria destacar alguns pontos, né? O primeiro ponto, quando fala sobre a pandemia, diz que o Grêmio ultrapassa o ano de 2020 e chega forte também para o ano de 2021, presidente muito otimista, né? Falando sobre contratações, o presidente Romildo disse: o mais importante neste momento não é contratar, é manter os que nós temos. Ou seja, já indicando que teremos fortes sondagens e propostas contra os craques tricolores. Ele referiu Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP e também Ferreira. Sobre Ferreira, me chamou a atenção que o presidente Romildo faz uma avaliação e diz que ele conta uma história de um campeonato na China e diz que Ferreira foi uma decisão dele, presidente Romildo, uma aposta pessoal do presidente Romildo, que segundo ele tinha muita controvérsia em relação à utilização e ao futuro do Ferreira, e essa foi uma aposta pessoal dele. Achei muito, muito interessante isso. Sobre torcida nos estádios, o presidente disse que não acredita em curto prazo, acredita depois da vacina em massa, né? Então, essa é uma das situações, muitas pessoas colocando, de repente, com um número menor, o presidente não acredita nisso. Sobre a Arena, também muito interessante. O presidente admitiu que as reuniões começaram a avançar, que todos estão lutando, ele usa a expressão esforço gigante entre as partes para que se solucione a questão do entorno da Arena e dá um indicativo que de fato nós teremos alguma novidade aí nos próximos dias. Já se fala sobre a possibilidade de efetivação do negócio, com o Grêmio adiantando dinheiro para que o entorno da Arena possa ser rapidamente solucionado, com obras importantes ali, e a partir daí o Grêmio conseguir ter a gestão da Arena, o que é importante para muitos, é preciso dizer isso. Sobre jogadores inegociáveis, o presidente Romildo até fala e acredita que a venda do Everton praticamente indicou que o Grêmio não precise vender outro jogador, mas muitas vezes ele coloca também na mesma frase que muitas vezes é impossível dizer não para algumas propostas, sobretudo também em cima da vontade do próprio jogador, né? O que é importante. Sobre a sua sucessão, já que nós estamos vivendo a eleição no Internacional, e eu achei muito interessante porque o Sérgio Boas faz uma relação em relação cria uma relação de como o Grêmio está hoje, de como o Grêmio foi recebido a partir da saída do presidente Fábio Koff e a entrada de Romildo Bolzan. O presidente faz uma brincadeira e diz o seguinte: o difícil era substituir o presidente Koff, agora está mais tranquilo. E eu concordo com ele. A lenda Fábio Koff é, sem dúvida, um presidente difícil de substituir, mas o presidente Romildo não só substituiu bem, como sai muito fortalecido como o novo grande nome da política do Grêmio. O presidente Romildo chega neste momento como sendo o grande nome da política do Grêmio, sobretudo a partir do passamento do presidente Fábio Koff, que é a grande figura do ponto de vista político do Grêmio em toda a sua história, o maior presidente da história do Grêmio, o presidente que mudou o parâmetro do Grêmio. Mas o presidente Romildo se coloca também no rol dos maiores. Já está e pode ainda conseguir muito mais, né? O presidente Romildo, que no final de 2022 vai chegar 8 anos no comando do Grêmio, o que, convenhamos, é uma senhora marca. E o presidente
com um tempo muito importante e, de fato, ele recebe um Grêmio de um jeito e entrega um Grêmio completamente diferente, não só dentro do campo, mas também estruturalmente. O Grêmio hoje é um dos clubes que mais fatura no Brasil. O clube de 10 anos atrás é completamente diferente do clube de hoje e isso também tem muito a mão do presidente Romildo e a gente tem que valorizar. Portanto, fiquem com a entrevista coletiva. Fiquem com a entrevista do presidente Romildo Bolzan para o Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes. Gente, não percam. Acho que vale a pena. É uma entrevista esclarecedora, com muitos pontos, e é sempre bom ouvir a palavra oficial do Grêmio através do seu mandatário. Valeu? A gente volta logo com mais conteúdo aqui. De dezembro, e a sua expectativa, hein, presidente, para esse primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América, começando em casa diante do Santos. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês novamente. E a expectativa efetivamente é muito grande. É um jogo dificílimo, um jogo complicado, um jogo que resolve uma disputa brasileira, o encaminhamento de uma semifinal. Possivelmente depois vamos fazer uma outra situação clássica, que é contra o clube argentino. Quem passar jogará com o clube argentino. Então é um jogo que tem que ter todo o cuidado. Não pode ter nenhuma vacilação, é jogo definitivo. E os critérios de gol fora acabam fazendo também um cuidado todo especial, quer dizer, um gol fora às vezes complica muito. Então tudo isso para nós está sendo observado e tudo isso para nós está sendo muito cuidado. E desejamos simplesmente entrar em campo com tudo ajustado, com tudo que tem que ser feito de tranquilidade para o grupo de jogadores, para a comissão técnica, fazer exatamente aquilo que sempre se faz numa preparação de um grande jogo como esse, que é deixar as coisas absolutamente ajustadas e entrar tranquilo para fazer um bom futebol. Presidente, o senhor sempre destacou, pelo menos desde que o senhor começou a responder pelo Grêmio em Libertadores da América, a dificuldade que é encarar times brasileiros, né? Times brasileiros na competição e também times argentinos. Sempre colocou no mesmo patamar de dificuldade. O Santos é uma equipe que, assim como o Grêmio, vem uma campanha bastante positiva dentro do Campeonato Brasileiro, tendo as suas dificuldades internas e até uma disputa política que chama bastante a atenção. O senhor acha que o Santos e os problemas que o Santos tem, inclusive com atrasos de salários, é um adversário capaz de bater de frente com o Grêmio hoje, com a fase que o Grêmio vive, com o futebol que é apresentado? O que ele coloca, digamos assim, respeito na equipe santista que amanhã pega o tricolor? Exatamente o conceito que tu acabou de relatar, ou seja, o Santos, todo mundo sabe, tem uma dificuldade política, tem uma dificuldade financeira, teve a dificuldade que bateu o vírus de uma maneira muito acentuada em todo o plantel e mesmo assim está disputando. Quer dizer, eles conseguem ir bem no Campeonato Brasileiro, estão aí nas quartas de finais do Campeonato Libertadores, né? E quando a gente examina exatamente tudo isso, é que tu dá o devido respeito, tu dá o tamanho da encrenca que nós temos, quer dizer, os caras com todas as dificuldades se superam. E quando a gente vê esse tipo de ambiente acontecendo, tu tem que ter muito respeito, tu tem que ter muito cuidado, tu tem que preparar tudo. Né? Essas coisas assim, numa Libertadores, que tu resolve tudo em praticamente 2 partidas, tu resolve uma fase que aponta exatamente um campeonato continental e depois a perspectiva na outra ponta é chegar até numa final de Mundial Interclubes. Tu tem que ter todo o cuidado do mundo, porque está todo mundo motivado. E está todo mundo motivado, tudo pode acontecer. Presidente, é o Boas, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Boas? Tudo bem, presidente. Elogiar o Jean-Pierre hoje até é fácil para a gente, né? Ele passou por aquele período difícil de recuperação, o Grêmio fez um ótimo trabalho, eu entendo que tenha sido fundamental quando o senhor disse que o meio armador estava em casa, o Renato também o prestigiou, dando a camisa 10, enfim, o garoto se sentiu acolhido. Agora, eu queria falar de um outro jogador. Estava ouvindo o jogo aqui pela Bandeirantes no domingo e vendo pela televisão, aquele negócio de ouvir e ver tudo, e o Júnior e o Roger, olha, se derreteram em elogios para o Ferreirinha. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse garoto. Não, o Ferreira é mais um jogador. Eu vou te dar uma origem de tudo isso. O Ferreira rodou no futebol gaúcho.
teve em outros clubes e depois nunca se firmou, nunca chegou numa posição de confirmar e tal. E eu fui ver um campeonato, porque o Grêmio tinha uma escola de futebol na China, e o Grêmio jogou lá e fez a final do campeonato também de base, e ganhou de 5-0 do Santos. Teve 2 jogadores que estraçalharam o jogo, o Ferreira e o Vico. E eu fixei naqueles 2 jogadores assim, fiquei observando eles, vendo aquele desempenho e tal. Depois, observando, passei a ter olhos mais apurados para o Ferreira. E essa situação do Ferreira de ser emprestado para o Aimoré, depois ser emprestado para outro e tal, e não vingava aqui de cima. Havia algumas avaliações a respeito do jogador e tal. Disse, mas vamos ficar com ele, vamos renovar para ver o que acontece mais um tempo, aí vamos dar mais observação para ele, mais tempo, aí vamos ver o que acontece. E ele entrou na Sub-23 e começou a jogar uma enormidade. Foi chamado para o principal e jogou, também respondeu. Depois houve esse vazio aí de renovação, que acabou não andando, que o Grêmio teve que endurecer, houve uma situação, um debate público, um debate que, sinceramente, não é possível essas coisas com o patrimônio do clube, nem da parte dele, nem da parte nossa, seria interessante avançar. Então a gente vai para o consenso, vai para buscar, porque ali nós estamos jogando com o patrimônio do clube, que tu renova aqui para depois ele fazer a sua carreira, vir aqui jogar e tal, e eu acho que ele perdeu aquele período, poderia ter avançado muito mais. Mas tudo isso ficou resolvido e o jogador entrou no plantel à disposição do treinador. Muito bem. Agora tem sido fundamental. E acho que o jogador tem várias valências de futebol, como drible, como rapidez, como finalização. É um jogador que tem permanentemente o cheiro do gol. É um jogador que é agressivo e tem respondido taticamente de uma maneira muito importante, porque ele vem recompondo também. Quer dizer, ele está aprendendo a jogar naquela posição de lado, porque ele continua com agressividade, ele continua finalizador, ele continua do driblador e também recompõe para fazer a marcação, para preenchimento daquele espaço no final. Então o que acontece? Cada vez mais se aperfeiçoando como jogador de futebol. Eu louvo e eu simplesmente aplaudo tudo isso porque eu estou vendo exatamente que o diagnóstico lá de trás estava certo. Presidente Romildo, Alex Bagé, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, Alex, tudo bem, boa tarde. Presidente, eu lembro de uma conversa com o senhor em 2016, antes lá do título da Copa do Brasil, que completou agora 4 anos, em que eu fiz uma pergunta que normalmente a gente fazia há um período atrás para o presidente, às vezes o presidente fugia. E o senhor respondeu na hora, eu perguntei, tem alguém nesse momento inegociável? O senhor disse, tem 3 jogadores que nesse momento eu não vendo por dinheiro nenhum. Aí o senhor citou o Wallace, o Luan e o Pedro Rocha, que eram curiosamente 3 jogadores, né, oriundos da categoria de base. O senhor tem sido muito assediado aí nos últimos meses, a gente acompanha a imprensa portuguesa também em cima do PP. Aí lança o Jean-Pierre, e o Jean-Pierre foi um jogador que o senhor foi fundamental em vários momentos, principalmente dando confiança. Aqui mesmo na Rádio Bandeirantes o senhor disse outro dia, como lembrou o Sérgio Boas, que o Grêmio, o torcedor podia ficar tranquilo na questão do meia, porque o meia do Grêmio já estava dentro da base, dentro de casa. Hoje o Grêmio tem algum jogador inegociável ou a pandemia também mudou isso, presidente? Não, tu sabe que a pandemia nos deu um exercício enorme de avaliações internas aqui que vão nos permitir, e também tem que fazer isso. A venda do Everton acabou também colaborando enormemente para isso. O Grêmio vai conseguir ultrapassar bem o ano de 2020 e vai conseguir ficar sólido, o Grêmio vai ficar firme, o Grêmio vai ficar forte, o Grêmio vai ficar solvente, o Grêmio vai ficar equilibrado. Eu acho que isso é extremamente relevante ressaltar. Se te dizer que talvez a gente não precise mais na frente de alguma situação dessa natureza, é possível, né? Ainda mais que tu tens aí jogadores praticamente fazendo chover, né? Tu tens aí o Matheus Henrique, que está jogando muito, tu tens o PP jogando muito, tu tens o Ferreira, que também vai ser um jogador observado, e o Jean-Pierre, então nem se fala, porque o Jean-Pierre virou uma espécie assim de, como é que eu vou te dizer, uma espécie assim de visualização nacional. Todo mundo está olhando esse guri, e todo mundo está jogando, vendo que ele joga muita bola, e joga mesmo, né? Então o Grêmio tem essas possibilidades, mas eu também me preocupo muito, porque sei disso, que se o Grêmio quiser manter a estrutura de clube, que seria exatamente a estrutura da responsabilidade fiscal, econômica, financeira, a capacidade de formação e principalmente ser competitivo, passa por ter esses jogadores conosco. Então a gente vai sempre fazendo um molho. Quer dizer, na medida em que às vezes pode surgir oportunidades, a gente tem que ter já a solução em casa ou em eventuais situações de substituição que nos permitam manter sempre essa competitividade. Então, para mim, está muito claro. Se tiver negócio, vai sair, mas
nesse momento, eu não vendo ninguém que está disputando, porque eu estou visualizando a capacidade de fazer bons campeonatos nos 3 campeonatos que temos pela frente. Até sobre isso, presidente, o senhor falou lá no início da pandemia que o grande desafio seria manter os clubes, né? O senhor falava do cenário na oportunidade, manter os clubes saudáveis financeiramente em meio a todo o caos que estava se iniciando. E o Grêmio, em todos os balanços apresentados até aqui, apresentou números favoráveis. O Grêmio sempre esteve no azul e em dezembro deverá confirmar mais uma vez isso. O Grêmio é o grande clube como instituição, como força em 2021, pelo que o senhor acompanha de cenários, acompanha de organização. O 2021 do Grêmio lhe gera otimismo, presidente? Não, me gera otimismo, sim. E te diria o seguinte, se nós mantivermos esse mesmo elenco, esse mesmo plantel para o ano que vem, mais ainda. Se mantivermos a mesma comissão técnica, mais ainda. Se nós conseguirmos fazer esse nível de futebol que ele oscila, às vezes dá mais, às vezes dá menos, e a gente não pode simplesmente achar que na boa a gente tem que se exaltar e na baixa a gente tem que se humilhar ou tem que se defender. Não, futebol é exatamente isso. O Grêmio sabia exatamente isso quando construiu esse plantel, que estava fazendo um plantel capaz de disputar. Muito bem. O que eu quero te dizer com isso? Se nós conseguirmos manter tudo isso, 21 é um ano promissor também. Mas os outros também vão se aperfeiçoar, os outros também vão melhorar, os outros também vão fazer times, os outros também vão disputar e tem clubes muito poderosos que podem fazer muito melhor, às vezes tem diagnósticos muito melhores que os nossos, mas o Grêmio, se continuar nesse ritmo, o Grêmio poderá fazer 21 também de uma maneira muito forte. Presidente Romildo Bolzan Júnior, o senhor tem mandato até o ano de 22, né? Isso. Estou aqui pensando, já faz algum tempo, quem sucederá Romildo Bolzan no Grêmio? Porque será uma transição, eu acho que não vai ser muito fácil, não. Vai ser barbada, rapaz. O senhor Olha já aqui, tem o nome? Olha, não tenho, não. Vai ser barbada. O difícil era substituir o presidente Koff. Entendeu? O difícil era substituir o presidente Koff. Esse é o negócio. Entendeu? E a coisa, eu passo muito mais pelo lado da cultura de fazer, pela governança, pela forma de fazer. Não tem mais espaço em qualquer clube de futebol, em qualquer situação, para as irresponsabilidades. Não existe mais espaço para as aventuras, não existe mais espaço para tu ir muito além daquilo que tu pode, por conta de toda a engrenagem legislativa nacional, do Profut, das questões que tu está submetido, das fiscalizações que tu está submetido, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, das autonomias, das auditorias independentes internas, dos controles dos clubes, das alçadas. Não existe mais espaço para irresponsabilidade dentro dos clubes. Então, muito mais vale, nesse momento, a cultura de fazer do que propriamente o nome. O que importa é manter um sistema de governança capaz de responder às demandas do clube e capaz de dar sustentação a tudo isso. Então, o nome, às vezes, é absolutamente irrelevante. Então, eu não me preocupo muito com isso, porque hoje no Grêmio a gente vive um ambiente que está todo mundo entendendo que é necessário para a sobrevivência do Grêmio manter exatamente uma postura de responsabilidade que todos lá no Grêmio, todos nós, do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo, dos conselhos, todo mundo tem muito nítido isso. Então, para nós, é que mais vale isso do que qualquer outra coisa. O presidente Romildo, o senhor citou aí o presidente Fábio Koff, e outro dia a gente lembrava que, certa vez, num Grenal lá em 2015, no Beira-Rio, Filipão era o técnico do Grêmio e surge um garoto que ninguém conhecia, chamado Wallace, como titular, e depois o presidente Fábio Koff falou longamente, como que vocês não conheciam? O menino vinha aparecendo já bastante aí. Há pouco a gente citou aí, né, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, há pouco saiu Everton Cebolinha, a gente sabe que tá vindo aí Fernando Henrique, o Fernandinho, tem o Wanderson, tem o Varela, tem o Elias, tem o Adriel pro gol, tem tantos e tantos valores. Isso pode fazer com que o Grêmio, até em cima dessa responsabilidade financeira que o senhor acabou de citar, isso pode fazer com que o Grêmio tenha até uma necessidade de contratar menos para a próxima temporada, podendo aproveitar o que tem em casa? Pode. Eu acho que depende muito da avaliação de desempenho e da forma como esses jogadores amadureceram. Porque às vezes tu forma a mescla, é um modelo ideal, quer dizer, isso sempre dá uma situação de melhor desempenho. Mas aí tu tem que ver exatamente, porque nem todo jogador responde ao mesmo tempo quando sobe.
Quer dizer, às vezes demora um pouco mais, outros já respondem mais rapidamente, mas aí tu vai ver a necessidade. O que eu te diria assim, ó? Como nós estamos hoje, eu te diria que nós, se mantivermos o plantel na grande maioria, eu creio que nós poderíamos perfeitamente suprir a necessidade que vai nos faltar com a base. Se não tivermos, talvez, essa situação totalmente atendida como a gente imagina, talvez a gente possa fazer uma outra contratação. Mas eu te diria que o Grêmio tem expectativas boas, muito boas, de ficar muito forte na medida em que também esses jogadores da base respondam, e isso eliminaria, sem sombra de dúvida, muitas contratações. Eu sei que o futebol é algo maluco, né? Que loucura esse futebol, a gente costuma dizer. Por que o Luciano deu certo lá e o Everton não se afirmou aqui, presidente? Mas como eu vou te dizer assim, ó, o Luciano veio do Fluminense, nós fomos buscá-lo lá exatamente, veio para cá, não respondeu, né? Mas eu te diria o seguinte, o Diego Souza estava no Botafogo e já não estava correspondendo. Sim. Teve altos e baixos, hoje aqui é o cara hoje aqui. É o goleador do Grêmio, é um jogador fantástico, né? Quem diria, por exemplo, que de onde é que veio o Orizuela? Veio do Cruzeiro, com dificuldades, rebaixado. Ele é um jogador afirmado hoje aqui, convocado para a seleção colombiana. Então, não adianta que às vezes as respostas são diferentes, depende dos ambientes, depende da forma como se joga, depende do momento que o jogador está, depende de toda uma situação de ambiente. Então, acontece isso. E não é uma coisa rara no futebol, não. Eu te diria que acontece com muita frequência. Eu até quero lhe dizer o seguinte, quando o Grêmio fez a troca, achei muito boa. Eu tenho que ser honesto para dizer isso. Achei que foi uma troca muito boa, porque eu não estava gostando do Luciano. Pois é, mas o Luciano sempre teve uma condição técnica importante. Era um jogador de pé esquerdo, era um jogador que fez gols aqui no Grêmio importantes, era um bom chutador de fora. Né? Ele estava numa função aqui que era praticamente um ponta de lança, ele estava jogando atrás do centroavante, às vezes de lado. Né? Isso tudo acaba, às vezes, atrapalhando seu desempenho também, quer dizer, era um jogador que também procurava um caminho aqui no clube. Lá o treinador talvez tenha conseguido buscar alguma coisa a mais, mas ele não deixou de ser um bom jogador. Às vezes o esquema ele favorece mais um pouco, ele está numa outra situação capaz de desempenhar também. Então, sinceramente, isso acontece no futebol e exemplos para isso tem aos montes. Né? Então a gente já sabe como funciona isso. O senhor citou o Orejuela, presidente, como um exemplo de afirmação. A compra dele junto ao Cruzeiro já está quase concluída? Estamos avançados, estamos trabalhando nesse sentido, sim, e o Grêmio vai procurar exercer, sim, o direito de compra desse jogador. O que se falou, presidente, é que seria mais barato do que o valor fixado em contrato, procede? Não, na verdade, o que acontece? Na verdade, a contratação dele é uma contratação que estava com preço pré-fixado, a gente conseguiu fazer um pequeno ajuste, né? Os fluxos de pagamento são iguais, e o Grêmio vai realizar esse jogador. Presidente Romildo, até saindo um pouco do futebol, mas tem a ver com um assunto que a gente não tem tocado muito nos últimos tempos e que eu sei que em determinado momento, certo, há pouco tempo a gente fez uma live lá no meu canal de YouTube e era um assunto que estava lhe deixando bem tenso na época. Tem alguma novidade? Eu recebi uma informação que nos últimos dias evoluiu de alguma maneira o assunto obras no entorno da arena. Tem alguma novidade sobre isso? Não, o que está acontecendo são uma série de audiências judiciais que estão no processo de execução lá, onde já se teve um acordo que acabou não consumado, e agora se trabalha uma outra situação, e é um esforço enorme de todas as partes. O Grêmio não é parte desse processo, mas existe um esforço enorme do Ministério Público, existe um esforço enorme da Prefeitura de Porto Alegre, existe um esforço enorme da Caragones, de outros representantes que estão tentando ajustar uma forma de tentar compor onde a operação de compra viabilizaria essas obras. A antecipação das compras do fluxo do Grêmio viabilizaria essas obras. Então, como essa situação está andando, está avançando, essas situações estão sendo tratadas ainda de uma maneira que não tem solução, mas elas estão avançando para ver se acha uma solução de todos, uma solução comum, eu te diria que é uma possibilidade, mas eu não te diria que ela está definida, não. Mas eu te diria assim, aquilo que nós já tínhamos praticamente desistido depois daquela situação da manifestação do Ministério Público, esse assunto voltou novamente ao debate
E como volta ao debate, o Grêmio entrou na mesa. Mas o que vai acontecer, eu não sei. O que vai dar, eu não sei. Mas que estão sendo feitas as pontes para se achar uma solução, isso efetivamente está acontecendo. Presidente, o senhor acredita, é difícil de fazer uma previsão, mas o seu sentimento de retorno do público, claro, eu estou falando de 2.000, 3.000 torcedores aos estádios para metade do ano, antes? Olha, eu acho que é uma situação completamente imprevisível. Eu não te diria que tão rapidamente, fora esse evento da vacinação em massa, se não acontecer esse fenômeno da vacinação em massa, eu não te diria que nós teríamos rapidamente a volta ao público, não. Eu acredito que até não volta. Uhum. Acho isso muito difícil. Eu acho que nenhuma autoridade pública, frente às restrições que estão sendo feitas de colégio, de beira de praia, de convivências, de festas, de atividades, permitir 2, 3, 10 mil pessoas no estádio, ou então 30% de um estádio com capacidade de encher, mas isso para mim não faz nenhum sentido, não vejo isso a curto prazo. Acho que a única solução é que nós vamos ter que observar os calendários de vacinação quando isso acontecer, porque a partir dali eu acho que nós podemos ter previsibilidade. Fora disso, não vejo nenhuma situação nova, não. Presidente, tem algum setor que para 2021 o senhor como presidente já está trabalhando aí? A gente tem algumas informações, né? Mas a gente sabe que em determinado momento a diretoria também não confirma. Você falou no Pedro Aquino, o volante que está trabalhando lá no México. Tem algum setor que tem uma necessidade hoje, ou pelo menos uma precaução do Grêmio em contratar, reforçar para a próxima temporada? Não, nós não estamos. Nós estamos extremamente satisfeitos com o plantel que montamos e com os resultados que ele pode nos dar e com a forma como ele está enfrentando os campeonatos que estamos disputando. Então, na verdade, a gente não imagina nada disso. Se eu te dissesse que tivesse alguma estratégia para fazer, seria exatamente a manutenção do elenco. Essa sim, eu acho que essa seria a estratégia mais correta. Seria a grande contratação. Bem isso. Manutenção de elenco e folha de pagamento em dia, né? Sempre essa receita dá bom resultado. Não pagar em dia é complicado. Qualquer atividade, né? Né, Bajé? Qualquer atividade, com certeza. Presidente, posso riscar então aqui o nome do Pedro Aquino, por exemplo? Não, o Pedro Aquino foi um jogador que, quando a gente estava examinando situações de compra, esse foi um jogador examinado. Esse foi um jogador avaliado, sim. Mas não passou de consulta, não passou de especulação, não passou de uma situação uma sondagem que o clube dele nem sequer imaginou fazer a liberação e pagou por aí. Aí nós fomos para outras situações que acabaram acontecendo, que foi no caso do Inácio. Deixa eu só pegar um destaquezinho, só um gancho, presidente. Há pouco eu lhe falei de alguns nomes da categoria de base, o senhor, e citamos várias vezes, o senhor tem um apreço muito grande por poder... o Grêmio tem revelado muitos jogadores com retorno financeiro e com retorno técnico também dentro de campo. Desses meninos que a gente tem falado aí, como o Elias, como o Wanderson, como o Adriel, que é goleiro, como o Fernandinho, que é jogador da seleção sub-20, não citamos nem o Pedro Lucas, que acabou de renovar, que é um meia clássico de perna esquerda. Desses nomes citados, quais que o senhor tem acompanhado aí, que o senhor acredita que tenha uma projeção num tempo menor, já falando em time de cima? Se o cara cita um nome desses aí, depois... Dá ciúme, né? Pode dar ciúme, se pega mal. Mas assim, classicamente eu vou te responder. Todos. Perfeito. Presidente, só eu tenho uma dúvida aqui antes de encerrarmos. O Dávila vai encerrar a entrevista. O Grêmio ainda tem participação de futuras vendas do Pedro Rocha? Não, do Pedro Rocha não. Não. Tem do TT. Bom, muito obrigado de minha parte aqui, presidente. Ô, Serginho, pra gente encerrar então, Serginho Bagé, peço licença e ao presidente. A minha última dúvida é, presidente, eu acompanhei hoje a sua manifestação no canal do Grêmio no YouTube, na Grêmio TV, e o senhor falava a respeito do pedido que foi feito à CBF para a antecipação do jogo contra o Sport. A CBF já se posicionou quanto a isso, e como o senhor está avaliando a forma como a CBF tem gerido esse calendário tão apertado, em um momento onde o Grêmio é um dos grandes representantes, inclusive da entidade, na Copa Libertadores da América? Nós fizemos sim uma solicitação para jogar no dia 19, mas a CBF vai avaliar os seus calendários,
tem a conveniência da TV também, e isso vão nos posicionar, me disseram que vão nos posicionar até o dia de hoje. E tenho avaliado muito positivamente. Todos eles estão compreendendo exatamente a excepcionalidade desse ano, eles procuram resolver, eles procuram auxiliar, procuram propor, procuram buscar soluções. Eu não tenho nenhuma queixa, porque se sente que eles estão tentando ajustar da melhor maneira possível todos os interesses. Então eu me sinto absolutamente atendido nesse particular. Então tá, o Kahneman joga amanhã, presidente? Pergunta pro Renato. Quando ele, o senhor é o chefe dele, pô. Mas o chefe dele sabe o que vai acontecer, mas essa resposta compete ao Renato dar. Valeu. Presidente Romildo Bolzan Júnior, obrigado pelo papo aqui na Band. Tá bom, eu que agradeço. Valeu, abraço ao presidente Romildo, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre temas importantes.